produtos, eles, né, lixiviam, né, deixam vazar para o meio ambiente substâncias tóxicas, incluindo dioxina, e isso contamina de forma geral a cadeia alimentar e vai chegar lá no seu leite, vai chegar na sua carne, e por aí vai. Né? É um outro grande mito aí, né? Então, na verdade, dioxina é uma substância que ela é formada quando você tem a combustão não controlada, né, de qualquer conjunto de substâncias que envolvam carbono, oxigênio, hidrogênio e halogênios, ou seja, praticamente qualquer tipo de resíduo, né? E não PVC obrigatoriamente. O mais interessante é que pouca gente traz para a discussão, né, e as maiores fontes de geração de dioxinas no mundo, né, na verdade, são fenômenos naturais. Né? A mais importante são erupções vulcânicas, sobre as quais nós não temos absolutamente nenhum controle, tá? Nem a nossa indústria, né? Nem o Instituto Brasileiro do PVC, nem a Associação Argentina do PVC, nem todos os parceiros, nem ninguém. Né? Fenômeno natural. E incêndios florestais, né? Porque lá você tem todas essas substâncias, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e halogênios de forma geral. Você pode gerar dioxinas e você gera dioxinas. A geração de dioxinas por seres humanos, né, pela nossa ação direta, também não estão vinculadas ao PVC. Né? A principal causa não natural, né, ou o principal fator não natural de geração de dioxinas é o que nos Estados Unidos se chama de backyard fire. Tá? Tem muita gente que ainda, né, não descarta todo o seu lixo para que uma empresa de coleta leve para um lugar, para um aterro, uma destinação adequada. Tem muita gente que pega um tambor e queima lixo no fundo de casa, no quintal, na área da própria residência. Esse fogo descontrolado, com todas as substâncias que estão lá, também gera muita dioxina. Então, é um mito, né, absolutamente infundado. Antonio, perdón, ¿no? Pero digamos, cuando uno hace, acá en Argentina, cuando hacemos un asado, Sí, ahí claro. estamos invadiendo las carnes con dioxinas, en todo caso, ¿no? Não, não diretamente, porque você tem já o carvão, né? O carvão Carbono, sí. você já faz uma pré-combustão em que boa parte das substâncias você já elimina, o que fica lá basicamente é carbono, né? Sí, pero acá quemamos la madera, ¿no? Em alguns casos aqui também. Mas você também, Más al sur. churrasqueira também é uma fonte de dioxina, infelizmente. Mas ela não é das mais importantes. Então, No, claro. só que assim, existe, de uma maneira geral, uma associação muito forte de que se tem PVC envolvido na história, você tem dioxina. Nós participamos, alguns anos atrás, aqui no Brasil, de um inventário. Né? Foi feito um inventário pelo governo brasileiro sobre emissões de dioxinas. E nossas indústrias, né, os participantes da Associação Brasileira de Indústria Química, né, e aí incluindo o Instituto do PVC, o Brasileiro do PVC, nós passamos informações sobre gerações de dioxinas que as nossas plantas, as plantas do nosso concorrente local têm medições e tudo mais. E quando foi feito esse inventário, do total de dioxina que o Brasil gera, creio que o número que deu de geração decorrente da produção de PVC é coisa como 0,3%. O principal contribuinte no Brasil é a indústria, né? Eu não sei se o primeiro é a indústria de cimento ou se é a indústria siderúrgica, de aço. Ou é uma ou é a outra, mas as duas contribuem com a maior parte da dioxina. Então, mas ninguém fala de dioxina em geração de concreto ou de cimento. O que se fala é em PVC. Normalmente se associa e no geral, o público em geral compra muito essa ideia, infelizmente, que é incorreta. Né? O Greenpeace ajudou muito nisso no passado. Né? O Greenpeace, né, só vê a imagem aqui, né? Target, né? Phase out PVC, the poison plastic. Né? Qual que é o objetivo? Tirar o PVC, sumir com ele, aqui na porta da Target, né? Loja de departamento lá no hemisfério norte. E por aí vai. Né? Outras coisas, né, que nós temos, né, mitos aí um pouco mais específicos de PVC em situação de incêndio. Né?
Então, a primeira coisa, né, o PVC, quando queima, libera fumaça e gases tóxicos. Uma pergunta, Sim. Antônio. Para que cheire a dioxina... perdão. Para que se cheire a dioxina... Estou aqui com o cachorro que está fazendo barulho. Para se cheire a dioxina no PVC tem que existir combustão, porque muitas vezes eu tenho escutado que você não pode, por exemplo, esquentar um líquido em um recipiente de PVC no micro-ondas, porque ele vai passar a dioxina, do PVC vai passar ao líquido. Sim, vocês também devem receber as mesmas mensagens que circulam aqui no Brasil, só que em versão em espanhol, né? Em que você tem associado que o copo descartável ou a embalagem plástica que você aquece no micro-ondas libera bisfenol A, dioxina, e a lista é gigantesca, né? Também uma informação infundada. Nós aqui no Instituto Brasileiro do PVC tivemos que interagir com um médico no ano passado que estava publicando essas informações de maneira absolutamente errônea, e ele inclusive se retratou, porque ele estava repetindo informações, inclusive de sites que não são nem técnicos e muito menos científicos, né? Simplesmente vai repetindo uma mentira, né? E aí vira, né, a história da dioxina. Aqui no Brasil está mais comum a história do bisfenol A, tá? Mas também associa bisfenol A ao descartável de PVC. Vamos lá. Não é nem PVC no descartável. PVC já não está nesse mercado já há muito tempo, nunca foi muito presente nesse mercado. Mas vira uma, né? Eu não sei se vocês têm esse termo em espanhol, ou pelo menos na Argentina, né? A gente fala que vira uma lenda urbana, algo parecido. Sim, sim. Então isso vai se propagando, né? Então é um pouco do que está aqui nesse slide, né? O PVC, quando queima, libera gás cloro. Olha lá, gás cloro é tóxico e tal. E, de fato, o gás cloro é tóxico. Mas o PVC, quando queima, não libera gás cloro. Não tem nada a ver, né? Vamos lá. O PVC, quando queima, libera dioxinas e furanos, né? E aí, ainda tem um mito muito importante quando a gente lida com o assunto incêndio, tá? Em muitos fóruns, e não é só aqui, tá? É fora também, né? Tem um famoso mito do incêndio do aeroporto de Düsseldorf. Ah, correcto. Sí, sí. Esse aqui, ó, essas fotos do lado são as fotos do incêndio do aeroporto de Düsseldorf, né? É horroroso esse incêndio, lá em 96. Absolutamente horroroso o incêndio. Eu vou voltar no final, só vou falar dele um pouquinho, para fechar o nosso bate-papo. Então, eu te volto e falo um pouquinho desse assunto do aeroporto de Düsseldorf para poder conversar um pouquinho sobre o que aconteceu lá, de fato. Antonio, creo que solo para aclarar a los que no están en el tema como estamos nosotros, pero todo esto que estás resumiendo tan concretamente, tenemos que decir también que de alguna manera fueron por el año 94, 95, 93, en esos 2 o 3 años que surgieron todos los institutos, asociaciones de PVC en el mundo, porque tenía que salir a discutirse contra esto y ahí sí fue donde se contrataron a grandes especialistas del mundo para que hicieran estudios serios y se pudiera salir a responder estos cuestionamientos, ¿no? Por eso es que el PVC tiene asociaciones e institutos en todos los lugares del mundo y capaz que otros plásticos no. Están en una cámara del plástico, pero no específico como el PVC. Exato, sim. Este ano, especificamente neste ano de 2022, a gente completa 30 anos da FERACA, né? A FERACA é uma Claro. feira, a feira principal de plásticos que temos, sim. e a FERACA em 1992 foi talvez o auge da onda banir PVC, PVC free. O Greenpeace esteve na porta da FERACA em 92, me acuerdo. distribuindo panfletos, né, anti-PVC. Eu ainda não estava na indústria, eu estava na universidade nessa época, e uma coisa eu posso contar, né? E aí existe um outro termo em português, que não sei se vocês vão conseguir entender em espanhol, se vocês têm em espanhol, coisa parecida, mas é algo do tipo, aqui se faz, aqui se paga. Sim, sim. Eu, Sim, na universidade, só trabalhei com PVC free. E onde eu fui fazer estágio para me preparar para ser engenheiro,
também fui trabalhar só com PVC free. E aí eu me formei e fui trabalhar na indústria de PVC e estou nela até hoje. Então, mas eu vivi essa onda PVC free no começo da década de 1990. Então, esse ano faz 30 anos desse evento aí que foi importante. E realmente as associações se consolidaram, né? Incluindo a própria do Brasil, a própria da Argentina, que nasceu em 97, as duas, né? Nasceram em 97. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre materiais e comportamento em incêndio. Certamente, todos vocês, né, em algum momento na escola mais primária, mais básica, lá no começo, quando vocês eram pequenos, né, com pouca idade, em alguma aula de ciências, vocês tiveram certamente contato com esse assunto, né? Que para você ter um processo de combustão, para você ter um processo de queima, você precisa ter 3 coisas. Tá? E normalmente isso aqui é exemplificado por uma vela, né? Você precisa ter um combustível, né? Alguma coisa que vai querer se pegar fogo, tá? No nosso caso é o polímero, né? É o plástico que nos interessa. E você precisa ter outras 2 condições. Você precisa ter uma fonte de energia para iniciar esse processo de combustão e você precisa ter oxigênio. Tá? Você precisa ter um comburente. O oxigênio é quem faz o papel de desenvolver as reações que resultam em combustão. Se você tirar qualquer um desses 3 elementos, né, do cenário em que você está tentando fazer alguma coisa pegar fogo, não vai acontecer. Nem a sua vela vai pegar fogo, ou nem você vai ter um incêndio, ou nem você vai ter propagação de chama. Tá? Você tem que ter as 3 condições ao mesmo tempo. Tá? Isso é muito importante. A gente vai voltar a isso daí ao longo aí do nosso bate-papo. Né? Por quê? Tá? O processo de combustão ele acontece da seguinte maneira. Tá? Então, você tem um polímero, você tem um combustível, tá? E esse polímero, né, se ele sofrer efeito de alguma fonte de energia, tá? Calor, normalmente, né, pode ser a primeira chama de um palito de fósforo, né, em que você vai tentar colocar fogo, ou outras coisas pegando fogo em situação de incêndio, liberando calor, próximo de algum material combustível, esse calor vai fazer com que esse combustível, esse polímero, se decomponha, tá? Em produtos de decomposição térmica. Tá? Esse calor, essa energia faz com que a matéria que está aqui se decomponha, e essa matéria decomposta, tá? Também com muito conteúdo de energia nela, por conta dessa energia que foi transferida, em contato com radicais oxigenados, que vêm do comburente, tá? Vão resultar em 2 coisas. Tá? Essa reação que vai acontecer vai gerar produtos de combustão diversos, e esses produtos de combustão podem gerar fumaça. Em situação de incêndio, quando eu falo em edificações, tanto pelo lado da engenharia civil quanto pelo lado da arquitetura, isso é muito importante. E essa reação também libera calor. Tá? As reações são reações que são exotérmicas, como a gente fala em química, elas liberam calor. E esse calor que é liberado, ele é retroalimentado e vai decompor mais combustível. E esse combustível que se decompuser por causa desse calor que foi liberado aqui, também vai reagir com radicais oxigenados e vai resultar em mais produtos de combustão e mais calor. Então, é uma reação que fica se retroalimentando. Né? Esse é um esquema básico de combustão de qualquer material que seja combustível e vale também para materiais poliméricos. Né? Qualquer tentativa de eu aditivar ou de eu mudar o comportamento de incêndio de materiais está aqui, né, nesse quadro, de maneira bem simplificada, os pontos que eu tenho que atacar. Né? Então, no geral, os aditivos que eu vou incorporar, né, dos materiais para tornar eles anti-chama vão agir em algum ponto aqui. Por exemplo, tem algumas substâncias que eu posso incorporar, né, nos materiais que são combustíveis, que quando o calor ataca o meu polímero ou ataca o meu material, alguns dos produtos de decomposição térmica, né,
também são na forma de radicais e são radicais que reagem com os radicais oxigenados. Se eu reajo com os radicais oxigenados, eu mato a reação aqui, eu paro essa reação, eu deixo de liberar calor, deixo de retroalimentar e eu faço cessar esse processo aqui. Tá? Então, tem uma série de nossos computadores em casa, outros equipamentos eletroeletrônicos, muitas vezes incorporam, né, normalmente não são em PVC, são em outros polímeros, que são extremamente combustíveis. Para reduzir a combustibilidade desses materiais, eu incorporo o que eu chamo de antichamas, que vão agir aqui. Tá? Eu também tenho antichamas que, quando esse calor, né, da reação ataca o meu combustível, eu posso ter substâncias dentro desse meu polímero que parte dos produtos de decomposição térmica, em vez de reagir com os radicais oxigenados, geram, de repente, alguma coisa que dilui essa atmosfera aqui. Quando eu diluo essa atmosfera, por exemplo, pode liberar água. Né? Por exemplo, pode liberar nitrogênio. Pode liberar CO2. E aí eu diluo a atmosfera. Quando eu diluo a atmosfera na região que está pegando fogo, eu afasto os radicais oxigenados dos produtos que querem reagir com eles. Quando eu afasto, eu reduzo a reatividade, eu passo a gerar cada vez menos calor, então menos eu vou retroalimentar, menos ele vai queimar até a hora que cessa a chama. Tá? Eu posso liberar, inclusive, água nesse processo. Tem outras substâncias que eu posso incorporar que esta reação aqui, ó, de decomposição, tá, absorve, em vez de liberar, absorve calor. Então, se eu absorvo esse calor, se eu roubo o calor do meio, eu deixo de alimentar e eu também mato a reação. Então, tem uma série de alternativas possíveis que eu posso trabalhar para reduzir combustibilidade. Tá? Isso é muito dominado já há muito tempo pela indústria. Né? Tem uma série de empresas, né, que fornecem aditivos diversos. Tem uma outra série de empresas que conhecem muito bem como formular eles, né, para que materiais plásticos sejam muito seguros em condição de incêndio, desde que eu preveja isso na aplicação. Tá? E aí, depois, os dois casos que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender um pouquinho esse meu ponto. Muito bem. Né? O que é importante eu guardar de toda essa discussão? Tá? Eu tenho 5 fatores, né, que são os mais relevantes para avaliar o risco de um certo material, né, na condição de incêndio. A primeira é a seguinte, tá? Eu tenho que pensar assim, que só existe incêndio se alguma coisa sofrer ignição. Tá? Se eu, quando for aqui, tiver uma fonte de calor e aproximar essa fonte de calor do meu componente, tá? Então imagina, por exemplo, para usar uma boa aplicação aqui, eu vou usar o exemplo do forro dos nossos colegas aqui da Barbieri. Né? Chego lá com uma fonte de calor perto desse forro de PVC. Tá? Então, para esse forro pegar fogo, para desenvolver um incêndio, a primeira coisa, ele tem que sofrer ignição. A gente vai entender já já se ele sofre ou não ignição. Eu poderia pensar, por exemplo, em vez de usar um forro de PVC, né, eu poderia usar, por exemplo, um forro de poliestireno expandido, de isopor, como a gente vê em muitas situações. E todo mundo sabe o quanto isopor é combustível. Então, você já vê que tem uma diferença muito grande de ignitabilidade, né? O poder de ignição do componente do material pode ser muito diferente. Então, segundo fator, tá? Pode ser que eu faça alguma coisa sofrer ignição, porque eu estou colocando energia lá. Então, se eu tentar pegar esse forro de PVC e colocar energia, né, por exemplo, com uma chama aberta, eu vou fazer ele começar a pegar fogo. Se eu afastar a fonte de energia, tá, eu entro numa outra discussão, que é agora, né? Quanto mais fácil for eu extinguir a combustão, menor vai ser o meu risco, tá? Pode ser que quando eu afaste a fonte de calor, o próprio material não sustente a combustão e a combustão cesse, pare. Isso vai ser muito importante. Tá? Vamos supor que o meu material, ou o meu componente que eu estou considerando, ele sofre ignição e ele sustenta esta ignição, ele não se extingue. Tá? As chamas não cessam. Muito bem, eu tenho que pensar agora, né, em
quanto menor for a taxa de propagação dessas chamas, menor vai ser o meu risco de espalhamento de incêndio. Então, os materiais têm diferenças entre velocidades de propagação de chama. Tá? A taxa de propagação de chama pode ser muito diferente. E aí, os dois exemplos que eu vou dar mais na frente, de duas situações de incêndio reais, vocês vão entender um pouquinho melhor esses pontos todos, tá? Muito bem, vamos considerar que o material, ou o componente, ele sofre ignição, ele não se extingue, ele mantém uma vez a ignição iniciada, ele mantém a chama, e as chamas se propagam de maneira rápida. O fator principal no incêndio, quando eu penso em segurança de materiais, tem a ver com quanto os materiais liberam de calor quando sofrem combustão. Quanto mais calor os materiais liberam, maior vai ser o meu incêndio. Tá? Vou voltar um slide. Tá? Então, vamos lá. Quanto mais inicio a combustão, o meu polímero ele entra em combustão e sustenta a combustão, porque essa reação começa a acontecer. Quanto mais calor eu libero aqui pela reação do meu material decomposto com os radicais oxigenados, mais eu vou retroalimentar essa reação, então mais violenta vai ser esse processo aqui que vai acontecer. E aí, finalmente, eu tenho que me preocupar também, principalmente quando eu penso em arquitetura, construção civil ou ambiente construído de forma geral, com relação à obscuração, deixar de enxergar as rotas de fuga numa situação de incêndio, ou a própria toxicidade da fumaça. Por quê? Esses dois fatores, eles são responsáveis pela maior parte das fatalidades em um incêndio. Tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente também. Muito bem, esse gráfico aqui é um gráfico clássico, quando se fala em incêndio. Tá? Qualquer incêndio tem uma curva de temperatura versus tempo parecida com essa. O que muda na minha curva é essa velocidade que as coisas acontecem nessa fase inicial, o tempo necessário para essa curva mudar de inclinação, que pode ser mais longo, tá? E, obviamente, a altura que essa curva atinge, que é a temperatura máxima que o meu incêndio vai atingir. O que acontece aqui? Eu tenho 3 fases em qualquer incêndio, tá? E o que interessa para nós, que estamos pensando em materiais que não são materiais estruturais, tá? Plástico e PVC de forma geral, eles entram sempre como acabamentos dentro de uma edificação, me interessa essa primeira fase, que eu chamo de fase de reação ao fogo. Isso tem a ver com o material em si. Existe uma fase no meio aqui, que é uma fase transitória, que chama de flashover, que eu vou explicar já. E depois desse flashover, em que o incêndio se desenvolve completamente, o que me interessa na edificação são questões de resistência ao fogo, isso tem a ver com questões estruturais. Tá? Eu simplesmente não quero que a edificação entre em colapso, principalmente em cima do corpo de bombeiros que está lá, combatendo o incêndio, combatendo as chamas. Eu quero proteger, então quanto mais tempo a estrutura resistir, melhor, porque eu estou preservando quem está lá combatendo o incêndio para que ele cesse. Mas todo mundo que está dentro da edificação tem que fugir logo nesse começo aqui. Por isso que se essa curva que ela fica bem comprida aqui, até que o incêndio se desenvolva, eu vou ter mais tempo para fazer uma evacuação do meu ambiente construído. Então a história começa aqui com ignitabilidade, eu tenho que fazer entrar em ignição. Se o material entrar em ignição, mas não se sustentar, não sustentar as chamas, simplesmente essa curva aqui começa a aquecer, resfria, incêndio encerrado. Foi só um susto, não aconteceu nada. Tá? Vamos lá, vamos supor que o material ou o componente ele sofre ignição e sustente a ignição. Tá? Se ele sofre ignição e sustenta, eu vou começar a desenvolver temperatura, porque a reação vai sendo retroalimentada e cada vez ficando mais violenta. Tá? Então aqui, nessa fase, eu tenho um pouco de mistura entre flamabilidade, que é dificuldade de extinção, com propagação de chamas e, finalmente, com liberação de calor. Porque se o incêndio se desenvolve plenamente, não tenho nenhuma dificuldade em desenvolver ele, tenho oxigênio à vontade para alimentar o processo via radicais oxigenados,
eu vou desenvolver esse incêndio, a temperatura vai aumentar, aumentar, aumentar. Eu vou chegar num certo ponto aqui, né, em que diversas coisas podem acontecer. Pode ser que, se não faltar oxigênio dentro do meio ambiente, esse incêndio vai se desenvolver de forma muito rápida, muito violenta, por isso chama-se flashover, tá? É aquele momento em que aquele incêndio que tinha uma dada proporção, ele explode em termos de intensidade, e aí a temperatura vai ser muito alta dentro do ambiente. Então, não pode ter mais ninguém lá dentro. E aí eu vou queimar tudo que eu tiver lá dentro e no final esse meu incêndio vai reduzir a temperatura. Como é que dá para enxergar isso daqui de maneira prática? E o Miguel aí me ajuda depois, né? Vou acender a minha parrilheira para fazer um churrasco no domingo. Então, vou ter que colocar fogo no carvão, fogo na lenha, e aí ele vai começar a entrar em combustão, e aí a madeira vai se decompondo, ou o carvão, né, começa a se decompor, e vai formando brasa, vai formando mais brasa, e vai formando mais brasa, ou então se for madeira, vai formando chama, mais chama, e aí em dado momento, se não faltar oxigênio na minha churrasqueira, né, eu vou desenvolver completamente aqui a combustão. Se eu parar de alimentar madeira ou carvão na minha churrasqueira, né, acabou o meu churrasco, deixar acabar o incêndio, vai se resfriar, 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 aquele ambiente até que vai ficar totalmente frio. Tá? Então, eu faço esse ciclo completo dentro da churrasqueira quando eu vou fazer churrasco também. Tá? Tem situações em que eu tenho, por exemplo, né, a edificação pode ser que tenha alguma restrição de ventilação e o oxigênio que estava dentro do ambiente foi todo consumido, né? E aí acabou o oxigênio. Então aí eu começo a esfriar dentro, eu não deixo desenvolver o incêndio de maneira completa por falta de oxigênio. E aí vai esfriando, esfriando, esfriando. Pode ser que chegue num ponto aqui qualquer que alguma janela se rompa ou alguém abra, né, algum ambiente, e naquele ambiente que estava com brasa, né, em queima, né, em combustão por abrasamento lenta, mas constante, o ambiente se veja instantaneamente rico em oxigênio novamente, porque entrou ar, né? Seja por uma janela que rompeu, ou alguma porta corta-fogo que falhou e tudo mais. Esse ar, quando entrar, eu vou desenvolver de maneira violentíssima aqui de uma vez só o flashover, e aí eu vou ter exatamente a mesma curva aqui desenhada. Vai ter a mesma curva e depois lá resfriamento. Tá? Se eu tiver material, né, combustível para ser queimado, eu vou fazer esse ciclo acontecer de maneira completa. Então, normalmente eu tenho muitas vezes brigadas, né, de combate a incêndio nas edificações, prédios comerciais, por exemplo. Essa brigada tem que trabalhar nessas fases aqui, quanto mais rápido, melhor, porque eu encerro esse incêndio sem deixar ele se desenvolver, e aí não tenho nenhum perigo. Aqui, a hora que o incêndio desenvolve dessa maneira, é simplesmente só os corpos de bombeiros com mangueira, com todo o equipamento para combater, e aí jogando água no geral, porque essa água vai roubar calor do meio, então vai reduzir a intensidade das reações. Essa água evaporando vai diluir os gases, então também reduz a velocidade do incêndio, e, se possível, tentar controlar o mais rápido possível aqui para que eu resfrie o ambiente e não comprometa mais a estrutura. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Olha só que interessante, né? Então, eu vou tentar contar duas histórias para vocês aqui em termos de ciclo de incêndio, tá? Então, vamos pegar dois exemplos que não são antigos, né? São exemplos razoavelmente recentes, e acredito que boa parte de vocês, se não todos vocês, tenham acompanhado, tá? Dois casos reais. Nós tivemos em 2013, em janeiro, um desastre, uma tragédia gigantesca do Rio Grande do Sul, né, próximo da Argentina, na cidade de Santa Maria, que foi o incêndio da Boate Kiss. Eu imagino que todos vocês devam ter acompanhado essa história. Nós tivemos, no ano de 2017, um outro incêndio horroroso, que foi o incêndio da Torre Grenfell, lá em Londres. Vamos olhar essas duas histórias aqui em termos disso que eu estava discutindo um pouco, para vocês entenderem
como é que as coisas se conversam. E aí, a gente vai falar de PVC depois, especificamente. Tá? Olha só que interessante. Esse aqui, ó, olha o ciclo de incêndio lá no desastre da Boate Kiss. O que aconteceu? Eu tinha, né, ou eles tinham lá na Boate Kiss, né, um forro de espuma de poliuretano. Tá? E não era um forro de espuma adequado para ser utilizado num ambiente de confinamento e de elevada taxa de ocupação. Muita gente ocupando um espaço pequeno. Tá? E aí, né, se vocês se lembrarem da história, né, vamos lá, né, dentro da Boate Kiss é a atmosfera do planeta Terra. Tá? A atmosfera do planeta Terra é mais ou menos 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Existem outros gases em menores quantidades, mas esses dois são os gases mais importantes e a proporção é aproximadamente esta. Tá? Não é exatamente 21, é 20, alguma coisa. Tá? Não é exatamente 79, também é um número um pouquinho diferente, porque tem outros gases, mas para a nossa conversa hoje é suficiente falar em 21 para 79%. E aí, né, a banda, né, que estava tocando na festa, né, uma parte do show, né, o infeliz do vocalista, do cantor, né, sempre soltava um sinalizador. E esse sinalizador atuou como a fonte de energia inicial para o processo. Esse sinalizador atingiu em cheio, né, esse forro de espuma de poliuretano. O que esse forro aqui tem como propriedade importante? Existe uma propriedade básica de materiais combustíveis que eu consigo medir com ensaios que não são complexos, que uma série de laboratórios fazem, que eu chamo de LOI, ou Limiting Oxygen Index, ou Índice de Oxigênio Limite. Tá? O que é esse ensaio aqui? Eu tenho um equipamento, eu tenho uma câmara, e dentro desta câmara eu coloco uma varetinha, um corpo de prova do material, e em cima da câmara ela tem um furo, tá? E que eu consigo pegar um queimador e atingir a ponta desse corpinho de prova, dessa varetinha. E dentro dessa câmara eu tenho duas regulagens, uma regulagem de oxigênio e uma regulagem de nitrogênio, e eu consigo variar a atmosfera lá dentro. E eu faço um teste em que eu meço qual é a mínima concentração de oxigênio necessária dentro daquela câmara, para quando eu colocar aquela chama piloto, o primeiro fogo nessa amostra, nesse corpo de prova, esse corpo de prova sustentar essa chama e começar a queimar. Esse material poliuretano, tá, tem um índice de oxigênio limite de 16,5%. O que quer dizer isso? Qualquer atmosfera que tiver mais do que 16,5% de oxigênio como concentração, se eu colocar fogo no poliuretano, esse fogo vai se sustentar. Como a atmosfera da Terra tem 21% de oxigênio, está sobrando 4,5% de oxigênio aqui. Então, quando você colocar fogo no poliuretano, ele vai sustentar a combustão. Então, a hora que o sinalizador, que era a fonte de energia, bateu no forro, o forro entrou em combustão e a combustão se sustentou. Problemão. Segundo problema, esse forro de espuma de poliuretano, como ele era inadequado, tem uma outra propriedade que eu consigo medir com outros tipos de ensaios. Eu meço a velocidade de propagação de chamas. Tá? E aí, eu tiro desses ensaios um parâmetro que eu chamo de IP, Índice de Propagação de Chamas. Tá? Poliuretano rígido tem um índice de propagação de chamas de 2.220. Isso é pouco ou é muito? O que quer dizer isso daí? Eu vou dar o exemplo do seguinte: as normas brasileiras devem ser parecidas com as normas na Argentina, e ambas são muito inspiradas em normas ou dos Estados Unidos, da NFPA, ou dos próprios códigos de obras, ou das normas europeias. No geral, materiais para edificações, eles são considerados seguros quando eu tenho um índice de propagação de chama, a depender do ambiente, a depender da ocupação, inferior a 150. Então, eu estou falando de 2.220. Isso quer dizer o seguinte: a velocidade de propagação de chamas
desse forro inadequado era absurdamente elevada. E aí, esse forro, então, por conta do sinalizador, entrou em combustão e propagou muito rapidamente as chamas. O forro é de espuma, então espuma tem pouca massa, tá? Então, a quantidade liberada de calor por esse forro foi baixa, mas foi suficiente para outros componentes da edificação, outros produtos, passarem pelo mesmo processo. Tem uma fonte de ignição, que é esse próprio calor aqui, outros componentes também entraram em combustão e entraram em degradação, liberando mais calor, e aí um terceiro, um quarto, um quinto, e o incêndio se desenvolve. Tá? Qual é o problema do poliuretano? O problema do poliuretano é que este processo de combustão aqui, o efluente, o que sai desse processo de combustão, na fumaça, são 2 gases asfixiantes. A gente vai falar já já do que são gases asfixiantes. Ácido ou cianeto de hidrogênio e monóxido de carbono. Muito bem. Resultado disso, não sei se vai ter áudio para vocês, tá? Ó, aqui, ó, começou a pegar fogo já. O sinalizador pegou em cima. Olha lá. Oi, Miguel, você está no mudo. No, te decía que cuando comenzaste a hablar, se interrumpió, pero cuando pusiste al principio se escuchaba el audio, ¿eh? Ah, sim, perfeito. Mas o áudio Sí. do vídeo é desnecessário. São só Ah, pessoas ok, gritando. É terrible. absolutamente horroroso. Sí, aquí pasó, quería comentarte que aquí pasó algo similar y Sim. también con el lanzamiento de una bengala, que llamamos aquí, porque es muy común en los recitales, en los shows no de rock, de Como cualquier música. chamava a boate da Argentina? Eu esqueci o nome. Yo también. Sim, No sé. mas foi anterior a... Creio que foi Sí, antes de fue boate. tremenda, sí, sí fue antes. Sí, sí fue antes, fue tremendo también, pero fue por eso, ¿eh? Sim. Hubo un material combustible no lo suficientemente grande en masa, pero sí como para que contactara a otros, y de ahí se hizo el fuego, mucho humo y mucha temperatura, bueno, Sim. porque Sí, por eso me pareció muy interesante. Sí, ¿te acordás? Era Cromañón. 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 Y lo que pegó fuego no era un forro, era un tecido Un tecido plástico era. que Sí, se sí. usa para outro uso, que se usa para quando não sei se acontece a mesma coisa no Brasil, mas aqui na Argentina, quando você quer em uma garagem ao ar aberto, Sí. quer proteger os carros contra caída de pedra ou mesmo o sol, utiliza essa espécie de tecido que é um tecido feito de um plástico que eu não sei qual é. Polipropileno creo que es. Puede Sim, ser. sim. Una rafia de polipropileno. Isso foi o que pegou fogo. Sí, sí fue eso. Pero pegó la bengala ahí. E o problema, no final das contas, o problema nas 2 oportunidades, tanto na Cromagnon quanto na Boate Kiss, foi que as saídas estavam cerradas. Sí, sí, E as totalmente. pessoas não tinham rotas de fuga. Esse foi o problema. Sí, sí, sí. Sí, sí, tan importante las puertas de evacuación, ¿no es cierto? Tan importante. Muito bem. Ok. E aí, outro caso, né? Torre Grenfell. O que aconteceu na Torre Grenfell? A Torre Grenfell, ela tinha sofrido, creio que não mais que 2 anos antes do incêndio, em 2017, ela passou por um processo de retrofit. Era uma edificação antiga dos anos 70 e foi feita uma mudança na fachada para retrofitar essa fachada. E nessa fachada foi instalado o que a gente chama de painel ACM. Tá? Um painel de metal com uma espuma de polietileno e com metal. Na especificação da obra, estava especificado que o empreiteiro, né, o contractor, deveria ter comprado um painel ACM anti-chama, mas ele economizou 2 libras e alguns centavos por metro quadrado e comprou
um painel ACM com espuma de polietileno não anti-chama no meio. Terrível. Muito bem. Então, isso posto, imagina só o seguinte. Um dos apartamentos teve um curto-circuito na cozinha. E esse curto-circuito na cozinha, né, fez com que aquele pequeno incêndio que estava confinado na cozinha passasse para fora. Tá? E fora quer dizer o seguinte, é fora da parede, fora da janela, da ventana da cozinha e antes do painel ACM, em que você tem um gap, uma folga, que funciona como se fosse uma chaminé. Como uma chimenea, claro. Exato. E aí, o que aconteceu? Então, imagina, esse curto-circuito, né? O fogo desse curto-circuito escapou e atingiu o painel ACM. Vamos lá. O meu miolo de polietileno desse painel tem um índice de oxigênio de 17%. Então, como eu expliquei no caso Outra anterior, vez. abaixo de 21, então, se entrar em combustão, essa combustão vai se sustentar como se fosse uma vela. Eu não sei qual é a velocidade de propagação de chamas desse polietileno, mas é um valor muito elevado. Porque polietileno queima de maneira muito rápida e muito violenta. Tá? Mas nós temos um problema muito sério aqui nesse caso do polietileno. Primeira coisa é, o calor de combustão do polietileno, quando ele queima, ele libera 48 megajoules por quilo. Eu não estou falando agora mais de um forro de espuma levinho numa área de uma boate, eu estou falando de um prédio inteiro revestido com painel. Algumas, talvez, toneladas de polietileno lá disponíveis para liberar a cada quilo 48 megajoules. 48 megajoules é muito, é pouco ou é médio? Prefiro dar exemplos, tá? Madeiras que a gente usa para fazer churrasco aí na Argentina ou para outras finalidades, tem calor de combustão nas faixas muitas vezes entre 15 e 30 megajoules. Gasolina tem calor de combustão nessa faixa de 48, 50 megajoules. Então, é um calor de combustão equivalente a combustível de colocar no nosso carro. Claro, claro. E aí, imagina, essa reação acontecendo, a liberação de calor e a propagação de rápida fez uma série de outros componentes entrarem na mesma reação de se decompor. Tem um videozinho interessante aqui. Então, vou deixar vocês escutarem. Ele está em inglês, tá? Ele é do Guardian, lá da Inglaterra, mas é bem interessante. Tá?
Impresionante. Horroroso. Horroroso. Qué importante para los arquitectos que están aquí tomar en consideración esto, ¿no? Porque, digamos, si uno lo mira así, estaban todos los beneficios de un material extraordinario para aislar y se hizo la combinación perfecta con una cámara de aire que contribuyó perfectamente al fuego. Al principio de la toma se ve como que hubiera un hilo conductor que llevaba el fuego hacia arriba. Isso levou menos de 20 minutos Es para impresionante. atingir o topo do edifício. Claro, terrible como un error en la compra. Capaz que, como decís vos, el material estaba bien especificado y se compró otra cosa. Tremendo, aparte, para que se vea el comportamiento de todos los materiales ante un fuego y ante una capacidad calorífica tan grande como lo que había ahí, porque ha retorcido los materiales estructurales. Tremendo. Muito bem. Un minuto. Quisiera Sí, hacer una acotación en algo que, disculpen, en algo que creo que es muy importante, y es lo siguiente. Antonio describió de que había una especificación y la especificación no se cumplió. El tema es el siguiente, y yo creo que nosotros en la Argentina estamos pasando por una situación parecida. El polietileno, como el polipropileno, son poliolefinas que tienen la conducta parecida cuando se enciende a lo que es una vela. Claro. Sí. Entonces, se enciende y no es solamente lo que dijo Antonio, que digamos arde con una energía elevadísima, sino que además gotea. Claro. Sí, como que pongas una vela de costado y dejes gotear para parar la vela. Entonces, no es solamente el fuego para arriba, sino que a su vez chorrea fuego hacia abajo. Claro. Sí, sí. Pero en realidad, digamos, cuando uno habla de compuestos antillama, por ejemplo, en el caso del polipropileno, en el polipropileno hay aditivos que lo hacen antillama, pero el tema es que ninguno de los tubos, por ejemplo, que se fabrican en polipropileno en Argentina, cumplen con esa especificación. Y se los ponen cámaras de aire, igual que pasa con lo que explicó recién Antonio. Tal cual. Entonces, los desagües sanitarios, por ejemplo. Sí. Los desagües sanitarios se colocan cámaras de aire. Y tubos de ventilación, o sea. Tubos de ventilación. Tubos de ventilación y drenajes se están haciendo de polipropileno con el riesgo que eso conlleva, porque no hay, o sea, cuando alguien compra y dice, quiero comprar tubos de polipropileno, compra tubos de polipropileno sin saber si es un copolímero y si es a su vez es un copolímero, digamos, que tenga las prestaciones mecánicas y químicas necesarias, además es antillama. Para eso, el precio se eleva enormemente. Sí. Entonces, la gente como compra por precio y no tiene idea de las especificaciones, tiene una idea general del polipropileno o del polietileno como una nomenclatura general. Un plástico. Y eso conlleva a este tipo de errores que son catastróficos. Entonces, aprovechemos que están los arquitectos acá para que entiendan que una de las cosas que hay que, por ejemplo, el PVC naturalmente es antillama. Sí, sí. El PVC se autosofoca espontáneamente. Es que el cloro maldito, digamos, le da esa propiedad. Exacto, lo sofoca. De hecho,
digamos, en las poliolefinas se usa bromo, que también es un halógeno. O sea, si lo tengo que ver desde ese punto de vista, si hago, digamos, el agregado de un halógeno para evitar la llama... Estás reemplazando el cloro por el bromo, por ejemplo. Por bromo, así que estamos exactamente en lo mismo. Entonces, es necesario que la gente se informe correctamente o exija, porque yo no digo que no se puede usar polipropileno y no se puede usar polietileno. Pero en otra condición de instalación. Que hay una especificación para eso y hay que pedirle y exigirle a quienes te entregan los materiales que las cumplan. Sí. Esa es mi acotación. Gracias, Jorge. Un tema ahí para que Antonio entre en tema de cómo está la situación en Argentina. Si vos das una vuelta y mirás la mayor concentración de construcciones de edificios que está en Puerto Madero, lo que hablábamos hoy al principio, cuando has estado por ahí por la Caballeriza o uno de esos lugares, bueno, vas a ver que cuando veas los edificios vas a ver tubos marrones instalados en la altura haciendo las bajadas de sanitarios, por ejemplo. Y son de polipropileno. Y si te vas al subsuelo, que es donde están los estacionamientos de los autos de los dueños de los departamentos, ahí abajo vos vas a ver que es la parte más baja de la instalación, que después se bombea o va a parar al desagüe, a la colectora de desagües sanitarios. Ahí vos vas a ver toda la estructura, digamos, aérea debajo de esa losa de concreto y después una cavidad y todo hacia arriba, los 30 pisos, 40 pisos, lo que sea, todo con un tubo de PVC en un lugar que es una chimenea perfecta. Sí. Eso pasa. Yo creo que en Brasil se utiliza mucho más el PVC en los edificios. Sí. Aqui no Brasil não se permite tubo de desagüe de ventilação feito em polipropileno. Não existe norma para isso, nós não permitimos. Exatamente por conta de como é uma tubulação que trabalha vazia a maior parte do tempo, é como se fosse o pavio da vela. Sí, claro. Sí. Bueno, gracias Jorge por la acotación, importante. Muito bem. Aproveitando o comentário muito adequado do seu Jorge, o que acontece se for PVC? Como é que fica esse fluxo, né, de reações quando é PVC? Então, vamos supor que o meu componente agora é o forro de PVC lá do Barbieri. Eu estou utilizando aqui. Muito bem. Eu vou ter uma fonte de ignição qualquer que vai tentar fazer esse meu componente entrar em combustão. Bom, não importa qual material, a atmosfera continua sendo a atmosfera do planeta Terra, 21% de oxigênio. Qual que é o valor do índice de oxigênio dos produtos de PVC típico? Tá? Quando eu falo em PVC rígido, eu falo em índice de oxigênio na faixa de 47%. E quando eu falo em PVC flexível, varia tipicamente entre 25% e 40%. Em ambos os casos, o que isso quer dizer? Na atmosfera da Terra, falta oxigênio para sustentar a chama. Então, eu tenho muita dificuldade em fazer o material sofrer ignição e sustentar essa ignição. Tá? É o que eu chamo de PVC, um material autoextinguível. Não sei qual é o termo em espanhol que vocês usam, mas em português é autoextinguível. Autoextinguible. Si me permitís, por las dudas, por el idioma, para dar un ejemplo, cuando Antonio está hablando acá de PVC rígido, está hablando de los perfiles para cielos rasos, por ejemplo, o pueden ser también los caños lisos o corrugados con las cajas que se utilizan en una instalación eléctrica. Claro, exactamente. Y cuando habla de flexible, tengan en cuenta, por ejemplo, los cables. Y con eso ya tenemos una idea de dos materiales que tienen que tener en cuenta cuando van a especificar para una obra. Gracias, Antonio. Ótimo. Gracias, Miguel, pelo apoio com o idioma. E aí, muito bem. Como é que vamos supor que eu tenha alguma coisa antes aqui que está liberando muito calor e forçando o PVC a se decompor. Que eu tenho uma fonte inesgotável de calor alimentando a decomposição do PVC. E aí ele continua queimando que eu estou fornecendo calor de alguma outra coisa que está pegando fogo.
como é que é a velocidade de propagação dos componentes de PVC? Tá? Normalmente, produtos de PVC rígido têm um índice de propagação de chama na faixa de 10. O poliuretano, lá do começo, era 2.220. Eu falei que os valores normais em edificações estão na faixa aí de até 150, depender do ambiente. Tá? Eu fiz muito teste já em cielo raso de PVC quanto a índice de propagação de chama. Eu sempre encontrei valores dessa ordem de grandeza. 10, 12, 3, 4. Na média, abaixo de 10. Para 10 eu tenho alguma folga. Talvez vocês possam ser familiares, os arquitetos, com o sistema construtivo que a Royal fabricou por muitos anos na Argentina, Royal Building System. Eu ajudei bastante a Royal a avaliar esse tipo de propriedade, né? E aí, quando eu pego as edificações brasileiras, na Argentina deve ser muito parecido a legislação. Quando eu falo em cozinha e quando eu falo em rotas de fuga, os materiais de revestimento e acabamento, seja a parede, ou seja o cielo raso, seja piso, tem que apresentar índice de propagação de chama abaixo de 25. Eu nunca tive problema em especificar produtos de PVC ou certificar, porque os valores são muito baixos. Então, a propagação é muito baixa. Então, eu não tenho tanta liberação de calor. E os efluentes que saem da combustão do PVC, o mais presente é cloreto de hidrogênio, que é um gás irritante. Eu vou falar já já o que quer dizer a diferença entre asfixiante e irritante. Estamos falando do ácido clorídrico. Okay. Ácido clorídrico. E esse processo de liberação de calor do PVC, olha só, o PVC tem baixo valor de calor de combustão. Produtos de PVC rígido têm valores típicos entre 10 e 15 megajoules por quilo. Lembra que o polietileno, a gasolina, era 48. Valores muito baixos. PVC flexível varia entre 11 e 27 megajoules por quilo. Materiais de cabos, revestimento de fios e cabos em PVC, tem índice de propagação de chama, calor de combustão na faixa de 15 megajoules. Eu já fiz medições também em alguns materiais já, e é dessa ordem de grandeza. Então, produtos feitos em PVC, quando ele é selecionado para tanto instalações mais básicas em construção civil, quanto acabamentos em arquitetura, eles são produtos que contribuem com a segurança contra o incêndio. Porque se eu retornar para aquelas 5 condições lá do começo que eu falei, eu tenho um material que tem uma dificuldade em entrar em combustão, sofrer ignição. Eu tenho um material que tem a dificuldade de propagar a chama. Eu tenho um material que, se todo o entorno estiver em combustão, estiver pegando fogo, o incêndio se desenvolveu, tudo que está de PVC lá vai se decompor. O calor de combustão que ele libera é baixo, então a contribuição dele para o que a gente chama em português de carga de incêndio na edificação é baixa. Tá? E tem um produto que não libera o gás asfixiante, ele libera um gás irritante na combustão. Então ele contribui muito com essa situação toda, quando eu penso em segurança nas edificações. Tá? Qual é a diferença entre gases asfixiantes e irritantes? Gases asfixiantes, né, como eu falei, monóxido de carbono ou cianeto de hidrogênio, são gases que interferem na captação, no transporte ou na utilização de oxigênio. A nossa hemoglobina, ela é uma molécula que tem a capacidade de, nos pulmões, nos alvéolos, capturar o oxigênio e levar esse oxigênio até as células, e as células, pelo metabolismo, necessitam de oxigênio para queimar os açúcares, né, para queimar aquilo que a gente ingeriu, né, fazer uma reação de oxidação, como se fosse uma pequena combustão dentro de cada célula, e o CO2 é trocado através do sangue nos pulmões. Qual é o problema de monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio? Eles se fixam na molécula da hemoglobina e não deixam mais ter troca gasosa do oxigênio com o CO2 na nossa corrente sanguínea. A gente morre por asfixia. Tá? A gente chama isso de hipóxia celular. Tá? Mata as células por falta de oxigênio. Gases irritantes são gases que causam irritação sensorial respiratória. Eventualmente, a depender da dosagem e do tempo de exposição, alguma alteração no trato respiratório superior. Ácido clorídrico
é um caso desses. Óxido de nitrogênio é outro tipo de caso. Tá? Então, aquele mito de que PVC, quando queima, libera gases tóxicos, é alguma coisa absurda. Tá? PVC, quando queima, libera gás irritante. Tá? E outros materiais também liberam outros gases irritantes. Tá? Tem um princípio básico, tá? Que é assim, toda fumaça ela é tóxica, independente do que está sendo queimado. Oxigênio e água são tóxicos. E nós precisamos de oxigênio e água todo dia. E oxigênio ao longo da nossa vida inteira. A gente nasce respirando e vai morrer quando para de respirar. Tá? Se a gente se submeter a uma atmosfera com concentração diferente de 21%, 79% de nitrogênio, vamos morrer, porque o oxigênio vai ser tóxico. Se a gente consumir 5, 10 litros de água num dia, a gente morre, porque essa água vai ser tóxica. Então, por princípio, tudo é tóxico. Depende só da dosagem e do tempo que você ficou exposto. Então, a discussão de que material A é mais seguro porque é menos tóxico do que material B, seja em incêndio, seja por ingestão, seja por qualquer outro, é uma discussão que não tem fundamento técnico e científico, tá? Porque, no fundo, tudo é tóxico. Tá? Na situação mais específica de incêndio, o que acontece? Cada material que eu queimo libera uma concentração diferente de gases na queima. Alguns liberam um pouquinho mais de CO2, outros liberam um pouquinho mais de compostos nitrogenados, ácido clorídrico, ácido bromídrico e N outras coisas. Tá? E aí começa muitas vezes a ter algumas normas, e a Europa é muito boa nisso, né? Em gerar desinformação e confusão em muitas situações, e nós aqui na nossa América do Sul, infelizmente, importamos muita coisa errada de lá, sem muita fundamentação técnica. Começa a inventar um ensaio em que um corpinho de prova de algumas poucas gramas, que é depender às vezes do cabo elétrico que você está fazendo, você não consegue nem tirar um corpo de prova, porque o cabo, para ser representativo, vai ter muito mais massa do que o necessário, coloca para queimar dentro de um tubinho de quartzo, numa temperatura qualquer. E lá na frente, nós temos métodos analíticos para tudo hoje, cada vez mais a sensibilidade de medição analítica cada vez maior. O que a gente não sabe muito bem fazer é interpretar resultados agora que aparecem. Agora começou uma moda de achar microplástico em todo lugar, no sangue, etc. e tal. Bom, existem técnicas analíticas. Agora, será que aquilo é relevante ou não? É outra história. Vamos voltar aqui para o incêndio. Eu tenho métodos agora que começa a dizer assim, olha, material A libera mais gás tóxico tal, ou mais gás desse. Começa falando errado que o gás é tóxico. Bom, se tudo é tóxico, então depende de concentração. E aí começa uma outra discussão que é, mas esse material libera mais esse gás que é tóxico do que esse, e é aí em termos de concentração. No final das contas, existem muitos estudos de muita gente séria que mostra o seguinte, tá? Pós-incêndio, né, muitas vezes tem fatalidades. Então, as pessoas morrem no incêndio. Aí essas pessoas são submetidas à autópsia. Né? O que se descobre são basicamente duas coisas. A primeira é que a maior parte não morreu por conta do calor do incêndio. Morreu por conta de intoxicação, ou melhor ainda, é o termo correto, morreu por conta de asfixia. Claro. Isso através da análise do sangue você determina. Também. A pessoa morreu por asfixia. E aí, na hora que você vai avaliar o que fez a pessoa morrer por asfixia, você descobre que é monóxido de carbono, CO. Tá? E aí, o que acontece é o seguinte, não importa muito o material que está queimando numa condição de incêndio real, não no ensaio do laboratório pequeno, mas numa condição de incêndio real, o primeiro gás asfixiante que atinge uma concentração que é tóxica, que é letal para as pessoas, é monóxido de carbono. Então, todos aqueles outros gases que também eram asfixiantes ou também eram tóxicos, deixam de ser importantes, porque o monóxido de carbono é o primeiro que vai fazer as pessoas morrerem. Tá? Então, porque ele é o primeiro que atinge o limite de causar, né, fatalidades. Então, essa discussão de material A ou material B, liberar mais ou menos gás tóxico e tal, no laboratório, legal, muito interessante do ponto de vista químico e tal, mas numa condição real de incêndio prática, isso tem pouca importância.
olha só que interessante. Uma coisa, Antônio, aqui aconteceu, Miguel, um mês atrás, aconteceu um incêndio em um apartamento aqui em Buenos Aires, sim, sim. em um quinto andar. Morreram 5 pessoas. O fogo foi originado pela bateria de eu não sei como se diz em português, monopatim, Sí. sim, que ficou conectado a noite inteira, então para pegou carga. fogo a bateria. Não existiam plásticos nesse apartamento, morreram 5 pessoas, mas pegou fogo todo, cortinas, móveis, tapetes, o apartamento estava tapetado. Então, isso está corroborando o que você diz, que quando pega o fogo, um incêndio tão importante, praticamente qualquer material produz monóxido de carbono quando queima. O pessoal morreu todo, não por queimaduras, morreu todo por asfixia. Sim. Mas, Francisco, excelente ponto que você me traz, porque você me lembra comentar o seguinte para os arquitetos, principalmente. Por que a gente insiste tanto em que a fiação, né, todos os cabos que passam na edificação sejam em PVC, isolamento, o eletroduto que está dentro da parede ou fora também seja em PVC, e as tomadas, os chufers, em que você vai fazer a conexão elétrica, também sejam em materiais anti-chama. Porque imagina que numa situação, uma sobrecarga numa tomada, num ponto de energia, essa sobrecarga, você está acumulando temperatura no metal, por conta da sobrecarga. E aí pode ser que essa temperatura que atinja seja suficiente para aqueles materiais começarem um processo de combustão. Agora, se os materiais que estão sendo utilizados lá são seguros do ponto de vista de não sofrer ignição com facilidade, não propagar chama com facilidade, liberar baixa energia na combustão, esse incêndio não vai se desenvolver. Você vai sentir cheiro, odor, mas não vai ter um desenvolvimento de incêndio. Tá? Porque muitas vezes você fala assim, mas a massa que você tem envolvida naquela tomada, naquele ponto de conexão, é pouca, são alguns gramas de plástico lá que não era muito adequado. Perfeito, só que se ele entrar em combustão, pode ser que o carpete, a cortina do lado também entre, e aí o incêndio se desenvolve. Então, essa é uma outra contribuição importante, que PVC é muito seguro. E aí, olha só que interessante, né? No meu próximo slide, né? Não sou eu que estou falando, tá? Aqui são pesquisadores do Laboratório Nacional de Ensaios, né, da França. Tá? E esse pesquisador principal, chamado Eric Guillaume, eu tive a chance de conhecer e tenho interação com ele. Esse cara é uma das grandes feras na área de materiais e incêndio. Hoje, ele é o diretor-geral de um laboratório de ensaios chamado Effectis, lá na França. É o laboratório mais consagrado de teste de fogo em materiais. Esse cara, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, e a empresa dele, né, a empresa que ele trabalha, que é essa Effectis, foi quem validou aquela proteção em cima do reator de Chernobyl, quando foi feito. Esse é o nível do pesquisador. E ele fez um trabalho que foi publicado, está disponível para quem tem acesso, né, em testes de incêndio em escala real, tá? Simulando um apartamento, né, de um quarto, né, com relação à avaliação da sensibilização dos ocupantes. Olha só que interessante que eles fizeram. Então, pegaram um apartamento, parece um apartamento típico de estudante lá na França, né? Para quem já teve a chance de visitar e ver, tem apartamento pequeno, tem uma cama, tem uma porta, tem uma janela, uma mesa, né, para estudo de madeira, uma cadeira, um armário, né? Então, um apartamentozinho típico, né, de um quarto. Forro em gesso, né, e uma série de outros produtos, né? E aí eles quantificaram tudo desses apartamentos que eles fizeram em escala real, né, dentro do laboratório. Então, quais são, né, os elementos que foram testados de acabamento? Então, você pega lá na parte de eletricidade, tem eletrodutos, né, eletrocalha, feita em PVC rígido.
né? Sistemas, né, de instalações prediais, tanto de água quanto esgoto. Tubo de 110 milímetros de evacuação, kits de fixação, tubo de 32, sifão, cotovelo, luva, a janela de PVC, né? O piso de PVC flexível, revestimento da parede, PVC rígido, muito parecido com o cielo raso, né? Mas um perfil leve de PVC, né? Na parede também, né? Outro revestimento com 40% de PVC. Então, muito PVC. E se você vai somar em quilos aqui, ó, com folga, né? A maior contribuição em termos de material. Olha só que interessante. Eles fizeram alguns cenários, tá? Então, tem um cenário que eles fizeram que o incêndio começa... Incêndio típico, tá? A pessoa está fumando, dorme, e esse cigarro faz o colchão pegar fogo. Tá? Outra situação que eles simularam. Você joga o cigarro, por exemplo, no cesto de lixo aqui embaixo da mesa de madeira e vê o que acontece. Olha só que interessante que esses caras encontraram. Então, aqui, ó, por exemplo, tá? Então, esse aqui é o teste do cigarro no colchão. Bom, esse aqui é o colchão, e ficou. Esse aqui é o suporte do colchão, a gente chama em português de estrado, né? Então, são as madeiras que suportam o colchão na cama, né? Aqui, olha que interessante, ó, o revestimento lateral aqui, ó, é tudo PVC, tá? Olha o colchão como ficou, olha o estrado como ficou. O que aconteceu com a parede de PVC? Ela só esquentou e degradou, né? Não pegou fogo. Colapsou, mas não se pegou fogo. Não. A parte mais de cima aqui do PVC, esse detalhe aqui, ó, ele amoleceu, ficou um pouco chamuscado, mas ele não participou do incêndio. Então aqui começa uma primeira discussão do seguinte: fala, se eu pegar uma amostrinha de PVC, colocar naquele equipamento que faz o teste de combustão e forçar ele a pegar fogo, ele vai se decompor, vai liberar ácido clorídrico, vai liberar um monte de coisa, vai liberar calor. Você fala, ele pega fogo e libera ácido clorídrico. Você mandou ele pegar fogo, você colocou dentro de um tubinho de quartzo e fez ele pegar fogo. O que acontece numa situação de incêndio real? Tudo em volta pegou fogo, mas o PVC não entrou em combustão. O calor que liberou aqui não foi suficiente para ele se decompor. Ele ficou inteiro. Se ele ficou inteiro, ele liberou ácido clorídrico? Não liberou. Ele não liberou gás tóxico nenhum, gás asfixiante nenhum, irritante nenhum, né? Porque ele simplesmente não queimou. Tá? Então, às vezes, a discussão normativa, no Brasil isso é típico, deve ser igual na Argentina, é igual em muito lugar fora do mundo, porque eu já interagi, inclusive com o Guilherme e outros caras, que é o seguinte: tá bom, pega um corpinho de prova, coloco numa câmera e mando queimar, e meço a velocidade, meço o quanto libera de fumaça. Essa formulação de PVC liberou muita fumaça quando pegou fogo. Tá bom, você mandou ele pegar fogo. Agora, será que ele vai pegar fogo numa situação de incêndio real? Diferente. Y tenés un escenario donde tenés, digamos, la población de materiales de PVC es altísima, en todo caso. Ese es el caso. Está bastante cercano a esa situación irreal que ellos ponen, porque estás teniendo casi 80% de materiales de PVC aqui. Exato. Olha só essa outra situação. Esse aqui é um incêndio no cesto de lixo, de basura, debaixo da mesa. Claro. Então, olha o incêndio aqui se desenvolvendo. Bom, o que aconteceu no final? Essa aqui é a parte de baixo da mesa de madeira. Obviamente, ela pegou fogo, né? Olha o piso aqui, piso de PVC. Ele se degradou por causa do calor do cesto de lixo, mas o fogo não se espalhou, porque o PVC não propaga. Olha só o revestimento aqui lateral. Ele se decompôs aqui em função do calor da chama que tinha, mas ele não propagou incêndio. Ele não contribuiu com esse incêndio. Muito bem. Olha só que interessante, né? Ele mediu, né? Gases asfixiantes e gases irritantes. Ele mediu as duas coisas aqui, tá? Então, para os gases asfixiantes, você tem o que a gente chama de dose fracional efetiva, ou FED. Tá? Eu somo a contribuição de cada um dos gases em termos de concentração, né? E os dois principais são asfixiantes, é o monóxido de carbono e o cianeto. E aí, eu vou medindo ao longo do tempo qual que é
a dose efetiva, né, fracional de cada um deles aí, até que atinja o limite de toxicidade. Quando eu falo em gases irritantes, eu meço, no caso, né, uma concentração fracional efetiva. Qual é a concentração de HCl na atmosfera sobre o valor crítico para o HCl, que é 1000 litros por litro. Tá? E meço também para óxido de nitrogênio. Eu vou medindo, se eu voltar aqui as imagens, esses cabos todos aqui, ó, tudo isso aqui é instrumentação, né? Eles têm uma série de instrumentos de medição dentro do ambiente. Eles foram medindo. Olha só que interessante o resultado. Essa curva escura aqui, aqui é o tempo, tá? Tempo e aqui é concentração, tá? Então aqui, ó, a curva mais escura, esta daqui, é a concentração de monóxido de carbono ao longo do tempo, que está refletida aqui. Essa curva mais clarinha aqui é a concentração de dióxido de carbono, que também está aqui. Dióxido de carbono não é um gás asfixiante, nem um gás irritante, mas ele tem um problema. Quando ele começa a aumentar a concentração dentro do ambiente, ele obviamente está roubando espaço do oxigênio. Quando você passa a respirar mais dióxido de carbono, você começa a respirar de maneira mais ofegante. Respira mais. Então, isso acelera os processos, eventualmente, de irritação ou da própria asfixia. Ele não é diretamente um asfixiante, mas ele contribui para que o monóxido de carbono gere asfixia. Tem uma curva aqui, ó, que não dá para ver, tá? Então, eu pus uma seta vermelha aqui, que é mais fácil enxergar. Essa curva cinza, bem clarinha aqui, ó, gris, bem clarinho, é a concentração de cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico. Então, assim, essa situação aqui, ó, é o incêndio no meio do escritório. Desculpa, é a medição no meio do escritório, tá? E essa aqui é a concentração em cima da cama, naquela primeira situação de incêndio, tá? Depois de 6 minutos que o incêndio se desenvolveu, a concentração de HCl atingiu 80 microlitros, e o limite é 1000. Para ser irritante, para te gerar algum problema de irritação. Atingiu 80, desculpa. Em cima da cama, depois de 6 minutos, o PVC, o HCl, né, que veio do PVC, atingiu 220, 1/5 da concentração necessária. Ou seja, nas duas situações, muito abaixo, né, da dosagem, né, ou da concentração efetiva para o HCl de 1000. Tá? Por quê? É aquilo que eu estava falando. Se eu queimar PVC, forçar ele a queimar e for medir por estequiometria o quanto libera de HCl, é muito. Porque tem muito cloro dentro dele. Mas o problema todo é o seguinte, o PVC não vai pegar fogo, porque ele não sofre combustão. Se ele não começa a se decompor, não pega fogo, não vai liberar HCl. Então, a discussão tem que ser um pouco mais ampla, né? Quais são as conclusões desse estudo aqui? Olha só. Em cada um dos cenários, o que foi que atingiu o primeiro efeito significativo? Então, no caso 1 lá, do fogo no colchão, foi um gás irritante, o óxido de nitrogênio, mas o maior efeito que foi atingido, né, foi realmente gases asfixiantes. O colchão pegando fogo liberou muito cianeto e também liberou muito monóxido de carbono, parecido com a Boate Kiss. Tá? Incêndio bem ventilado no cesto de papel. Né? Qual foi o primeiro efeito significativo? Gás asfixiante. Aí depois outras situações aqui, uma delas não teve nenhum efeito significativo observado, e uma delas que foi até o flashover, obviamente como aí o incêndio se desenvolveu completamente, o efeito foi térmico, foi calor. Não tem PVC, não tem HCl aqui, nenhuma situação. Tá? E aí a conclusão que eles chegam, isso aqui são eles escrevendo, tá? E aí ele fala aqui, ó, que não há contribuição significativa, né, do cloreto de hidrogênio ou do ácido clorídrico devido à combustão do PVC. Ele fala que o limite de detecção olfativo de HCl é de 0,77 microlitro por litro. Tá? Isso é atingido depois de 10 minutos. 10 minutos. Só que ele fala que esse limite, né, esse valor, né, ele está entre o limite de detecção e o limite de quantificação do equipamento que ele usou.
E aí ele diz assim, esse valor pode estar errado por mais ou menos 50% ainda por cima. Então pode ser que você começou a sentir um cheirinho de fiação elétrica queimada, que é o cheiro típico, né, que a gente sente em PVC, com 5 ou com 15 minutos, em termos de erro. Não é o fator. Né? Olor a cable quemado, le decimos aquí. Exato. Que es el olor al clorhídrico, digamos, en el cortocircuito. Sim, sim, o cheiro de curto-circuito. Olha só, outro estudo, né, em escala real focando PVC. Né? Então, são outros 2 pesquisadores, o Marcelo Richler, ele é argentino, mas ele tá alocado nos Estados Unidos há muito tempo já. Mas ele de origem, ele é argentino. Fez também estudos, né? E aí, olha só as determinações. Aqui é uma outra coisa interessante, né? O que esses gráficos mostram aqui? A concentração de ácido clorídrico na atmosfera do incêndio depende da superfície das paredes que você tem. Por quê? Ácido clorídrico é extremamente reativo. Os materiais típicos que você tem de revestimento em parede ou é concreto ou são pinturas que estão com muita carga mineral, com muito carbonato de cálcio incorporado. Então, esse HCl, ele reage com as paredes. Claro. Então, a concentração de HCl na atmosfera, ela decai com o passar do tempo. Porque você tem absorção pela superfície. Sim, lógico. E também tem a decaimento também por conta do tempo de contato. Tá? Se você pegar, o que ele fez aqui? Ele pegou uma câmara e colocou HCl dentro da câmara. Então, o próprio tempo de contato, essa concentração reduziu. Claro. Então, sim, HCl é um gás irritante, tá? Que em altas concentrações vai irritar principalmente o trato respiratório superior e os olhos. Claro. Então, ele tem efeito, de fato, em altas concentrações na evacuação de um ambiente de incêndio? Com certeza. Só que até essa concentração de HCl atingir um valor que vai limitar alguém fugir do ambiente de incêndio, naquela etapa inicial, antes de ter o flashover e desenvolver o incêndio para valer, muito baixa. O que vai causar problemas ou fumaça, os materiais que entraram em combustão muito rápido e tomaram todo o ambiente, ou a questão dos próprios gases asfixiantes em si, que vão impedir as pessoas de ter a oxigenação das células e vão morrer por asfixia. Muito bem, caminhando para o final, né? Vamos para as nossas conclusões. O que acontece com o PVC? Tá? As composições apresentam, de maneira geral, né, valores muito altos do índice de oxigênio. Tá? Então, isso gera o que a gente chama de comportamento autoextinguível. Né? Então, é muito difícil um componente, um produto em PVC, sustentar a combustão uma vez que eu tire a fonte de energia térmica. Ele é seguro por esse lado. PVC também, como eu mostrei, tem valores reduzidos, né, de índice de propagação de chama. Tá? Então, ele contribui pouco com a propagação de incêndio. É só lembrar o estudo dos franceses lá, que está tudo pegando fogo em volta e o PVC não estava propagando. Né? Perto da chama ele estava se decompondo, mas um pouquinho mais afastado da chama, ele estava lá íntegro. Só amoleceu e se deformou, mas não propagou chama. Tá? E aí, também, como eu falei, as formulações, né, de PVC, as composições liberam pouco calor, menos calor que outros materiais. Então, ele contribui menos com a extensão do incêndio, porque a contribuição em termos de carga de incêndio dele é baixa. Isso é muito importante. Tá? Quando o PVC entra em combustão, ele é forçado a entrar em combustão, o que ele libera, né, de forma principal é HCl, né, que é um gás irritante. Então, assim, até ele atingir uma concentração que é crítica, demora muito tempo e também, né, essa concentração na atmosfera, ela decai rapidamente, né, pela absorção, né, na superfície, isso. Né, das paredes, do teto, do piso do ambiente construído. Se nada disso bastar para a aplicação e para o nível de segurança que eu quiser, eu ainda posso pegar minha formulação de PVC e complementar com outros aditivos que vão mexer com o comportamento de incêndio, principalmente com a geração de fumaça. Tá? Eu tenho uma série de compostos baseados em molibdênio, em zinco, em outras moléculas, né? Boro,
que atuam como supressores de fumaça. Então, mesmo que eu force aquele componente de PVC a entrar em combustão por causa de todo o ambiente, aquele componente vai liberar fumaça clara, não fumaça escura, se eu quiser assim. Tá? E aí, para finalizar, né, assim, essas conclusões, né, como a inflamabilidade do PVC é reduzida, a contribuição na geração de fumaça e incêndio é menor do que outros materiais. Se eu forçar PVC a pegar fogo, ele libera muita fumaça. Agora, você tem que ver se ele vai realmente entrar em condição de pegar fogo. Muito bem. E o Perfecto. nosso incêndio Qué importante. Düsseldorf? Perdón. Adelante. E o nosso incêndio do aeroporto de Düsseldorf? Oh, sí. Falei, vamos falar dele também, né? Esse material está disponível na internet, tá? É só entrar com esse texto aqui que vocês vão localizar lá, tá? E quem está falando não sou eu, não é nenhuma indústria de PVC, tá? É a NFPA, que é simplesmente a principal associação americana de proteção contra incêndio que publica uma série de normas, tá? Pero en su momento se lo culpó al PVC, Antonio. Primeiro momento, sim. A primeira coisa que se falou foi que as pessoas morreram por causa da dioxina que foi liberada pela queima do PVC. Dioxina. Primeira coisa que foi falada, tá? E aí depois com a investigação, o que se descobriu? O que aconteceu? Você tinha uma pessoa fazendo um processo de soldando dutos no aeroporto e uma centelha, né? A partícula da solda em alta temperatura caiu em cima de um forro do aeroporto que era feito em poliestireno expandido. Pelo visto inadequado também. E essa centelha que caiu no poliestireno fez ele entrar em combustão e espalhou o incêndio naquela folga entre o forro, entre o cielo raso e a estrutura do aeroporto. Essa combustão, o poliestireno é um material que libera muita fumaça e fumaça muito escura. E essa fumaça que foi liberada dificultou muito a evacuação do ambiente. Então as pessoas não conseguiam fugir, né? E respirando a atmosfera com, óbvio, imagina só o seguinte, poliestireno é um material que se você colocar para queimar em cima de uma mesa ou em cima de uma pedra, ele vai queimar e vai basicamente gerar dióxido de carbono e vai sumir e tudo certo. O problema é que dentro da condição de incêndio real, você tem falta de oxigênio. E quando você tem falta de oxigênio, você tem uma combustão incompleta. Combustão incompleta quer dizer que você vai gerar cada vez mais monóxido de carbono. E você cai de novo no gás asfixiante. Então, as pessoas morreram por asfixia e por dificuldade em fugir por conta da fumaça escura que você tinha naquele ambiente. Não tem nada sobre PVC no relatório final da avaliação das causas do incêndio do aeropuerto de Düsseldorf. Al principio me acuerdo en aquel momento que se hablaba de la instalación eléctrica, que eran cables de PVC y la vinculación con las dioxinas. Esos fueron los como causa y na época. Então, é um caso clássico. Se vocês pesquisarem ainda na internet sobre o incêndio do aeroporto de Düsseldorf, a chance de vocês encontrarem desinformação, informação incorreta de que foi o PVC ainda é muito grande. Se você procurar um pouquinho mais, você vai achar quais são as causas reais que infelizmente aconteceram e mataram 17 pessoas. Eu não tinha o dado do poliestireno, não lo sabia. Sim. Muito bem, gente. Tem mais informações. O Instituto Brasileiro do PVC publicou algum tempo atrás um livreto que temos em papel e temos também em formato PDF para baixar gratuitamente no nosso site, que a gente chama de Comportamento do PVC em Incêndios. É um material bastante rico e bastante completo sobre basicamente tudo que eu conversei com vocês nessa 1h e pouco que nós estamos conversando aqui. E eu deixo esse material eu já passei em formato PDF para o Miguel. Eu vou enviar-lhe vai compartilhar com vocês depois. Muito obrigado por isso, porque é muito interessante. Foi muito interessante, realmente. Eu aprendi muito de como é o comportamento real do PVC num incêndio, não? Porque uma pergunta, Antônio.
Aprovechemos a Antonio, a los arquitectos presentes, por favor, la pregunta que quieran. No Brasil, ¿existen regulações com respeito ao uso dos forros e revestimentos de PVC que proíbam o uso não existe? Proibição não. O que nós temos no Brasil é a legislação que mais se aplica no Brasil é a legislação que é publicada pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Uhum. E essa legislação, a última conta e avaliação que foi feita, ela era acompanhada por outros 18 estados do Brasil. Existe uma instrução técnica, o nome do documento é Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, é a Instrução Técnica número 10. Está disponível para você baixar se você quiser. O que ela diz? Ela diz não sobre PVC, não sobre forro ou cielo raso, mas ela diz assim: quais são os requisitos de segurança contra incêndio de materiais de revestimento e acabamento? Seja piso, seja forro ou seja parede. Não importa. E ela diz o seguinte: a depender do tipo de edificação, você tem limites para o índice de propagação de chama e para a densidade ótica de fumaça, da fumaça que é liberada na combustão. Então, essa classificação, existe uma classificação chamada 1 em numeral romano. Tá? Uhum. Classificação 1, ela só se aplica a materiais incombustíveis. Uhum. Vidro, cerâmica, metal, então, concreto, não se aplica a plástico. Aí existem outras 5 classificações. 2, 3, 4, 5 e 6. O que varia do 2 até o 6 é o valor do índice de propagação de chama. Então, a classificação 2, por exemplo, ela admite um índice de propagação de chama até de 25. A 3 é 50 e por aí vai, avançando. E essas classificações de 2 até a 6, elas também são acompanhadas por uma letra, que pode ser A ou B. Então, eu tenho classificação 2A ou 2B, 3A ou 3B e por assim vai. Qual é a diferença entre o A e o B? Quantidade de fumaça. A, quando você tem a densidade ótica de fumaça no ensaio padrão é menor do que 450, e B é quando é maior que 450. Então, a melhor classificação possível que você pode obter para um material combustível, qualquer plástico, incluindo PVC e por aí vai, é 2A. 2A. Uhum. Todos os produtos de PVC que eu testei até hoje, basicamente dão 2A ou 3A. Forro de PVC, cielo raso, 2A. Seguro, claro. Sim, sim, sim. Por quê? É um material muito leve. Cielo raso, no Brasil, pelo menos, é muito, muito leve. Então, tem pouca massa. Se tem pouca... Bom, isso em propagação de chama não depende da massa, depende do material. E o PVC é baixo. Densidade ótica de fumaça depende de matéria para decompor e liberar fumaça. Se a massa é baixa, libera pouca fumaça. Lógico. Então, PVC é muito fácil classificar como 2A. As telhas de PVC que nós lançamos no Brasil há alguns anos, telhados. Sim, tejas de Las tejas coloniales. Sim, a telha colonial, 2A. Sistema construtivo como o da Royal, testei no passado, 2A. Então, assim, a edificação no Brasil, para usar o sistema construtivo, fala, por exemplo, o seguinte: olha, o material tem que ter densidade, tem que ter classificação mínima 3A e na cozinha 2A. Mas, na verdade, o sistema tem de 2A para a residência inteira, porque o PVC tem essa característica. Perfeito, muito claro, Antônio. Então, é muito, muito tranquilo ser atingido, mas não há nenhum tipo de proibição. O que nós tivemos alguns anos atrás, e tivemos que interagir, não só através do Instituto Brasileiro do PVC, mas da Associação dos Fabricantes de Forros, foi que um departamento do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina veio com uma discussão de proibir PVC. Em forros, porque falava que era material combustível. A gente falou, cara, material combustível é qualquer material polimérico. Agora, eu atendo 2A nesse material aqui.
E aí eles entenderam e tiraram essa discussão, essa proibição. Aquí, Perfecto. Antonio, yo estaba en ese momento en lo que era Solva Indupa, ahora Unipar, y estaba en la parte técnica y me tocó trabajar con una prohibición o restricciones, pero lleva a ser prohibición para el uso de perfiles de PVC para forros, ¿no? En el caso de las estaciones de servicio. Ese fue un trabajo bastante difícil, pero bueno, era por el lobby que hacía el material al cual el PVC estaba reemplazando, claramente. Esa fue la razón. Pero fue muy difícil avanzar con eso. Una de las cosas que se decían era que el PVC, cuando había un incendio, esto lo quiero resaltar porque el grado de ridiculez, ¿no? A veces la capacidad de asombro de uno parece que no alcanza. Decían que lo peligroso que había en un incendio, cuando había PVC, es que se emitía ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico en el incendio producía corrosión de los materiales. Claro, como había un incendio, no importaba nada, ¿no es cierto? O sea, se estaba quemando todo, pero lo terrible era que si había había desprendimiento de clorhídrico, iba a haber partes metálicas que iban a quedar con corrosión. Realmente, pero bueno, por suerte todas esas cosas, eso es porque, como bien comentaste vos en una parte de la charla, habla alguien o lo dice alguien sin ningún tipo de sustento técnico. Así que yo no sé si alguien quiere consultar algo, por ahí se ha hecho tarde, o si vos, Jorge, querés comentar algo. Yo quiero hacer un comentario, justamente sobre lo último que dijiste. Es cierto, digamos, que el poco clorhídrico que se puede generar puede estar atacando los metales. Pero se supone que después de un incendio, yo no voy a estar tratando de recuperar nada de lo que tengo en ese ambiente. Teóricamente, yo debería estar tirando todo abajo reemplazando todo. Y partiendo, claro, ya por una seguridad de estructura, por lo que fuera. Claro. Digamos, esta discusión que vos estás estableciendo, Miguel, demuestra que hay una argumentación débil en el sentido de que se recurre a la seguridad y con una visión pobre, porque es una visión pobre donde, digamos, se busca el último recurso tratando de ahorrarse dinero, cuando, digamos, el argumento no es posible. Después de un incendio, yo no puedo estar pensando que ese ambiente es recuperable. Sí, claro. Seguro. Sí. Pero qué importante de todo esto que estuvimos viendo para los arquitectos aquí presentes, ¿no? Sin hacer ningún juicio de valor de cuando especifiquen materiales o eso, pero qué importante es lo que siempre hablamos con Francisco y con Jorge en las distintas reuniones, que es que se recurra a materiales que estén bajo especificación. Eso es muy importante, y cuando se hace el listado de materiales, pero no es solamente, pero y vos conocer fíjate las una propiedades, cosa. ¿no? Conocer Exacto, las propiedades. pero no es solamente lo que vos estás diciendo, Miguel, en ese aspecto. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo madera, cuando la madera, digamos, se prende fuego, cuando se empieza a prender fuego, se desprenden pedazos de brasa que propagan el fuego. Los materiales plásticos que son autocombustibles, por lo general, inclusive tienen la capacidad de contagiar el fuego. No es solamente la propia propagación, sino que, por ejemplo, si yo estoy ardiendo como si fuera una vela, es difícil controlar lo que pasa 2 o 3 pisos más abajo. Claro, con otros materiales. Claro, porque si yo tengo un material
como el polipropileno que se prende fuego y escurre hacia abajo, yo creo que estoy apagando un incendio en un lugar determinado y lo estoy viendo en ese lugar y no estoy viendo, digamos, que se propagó hacia otro lugar. Quizá la ventaja más grande que tiene el PVC de ser autoextinguible es que conserva la estructura. Sí. O sea, el PVC quemado queda carbonizado en el lugar. Sí. Lo mostró el piso hoy. En la imagen del piso estaba. La de la pared también. Pero lo que yo quiero justamente rescatar es eso. Queda confinado. No es un material, digamos, que se desparrama. Claro. Y eso es quizá la parte fundamental desde el punto de vista estructural del fuego. Porque si uno entiende, digamos, de que el fuego no escurre cuando yo tengo PVC, por eso se usa para los cielos rasos en las estaciones de servicio. Porque yo, supongamos, tengo un incendio, puedo quemar el cielo raso, pero el cielo raso va a empezar a gotear en otros lugares con fuego. Lo vas a carbonizar. Claro. Tal cual. Va a dejar un sólido de carbón. Claro. Tal cual. Existem alguns casos interessantes de incêndios no Brasil. E uma sala de aula numa escola ou um supermercado, que no geral o teto está com cielo raso. E aí vem a notícia no jornal no dia seguinte dizendo que a escola ou o supermercado sofreu um incêndio e todo o forro de PVC caiu e ficou toda uma situação. Aí aparece a foto do incêndio. Tudo queimado dentro da escola ou do supermercado. Menos. E o forro, o cielo raso, está todo branco, caído. Amoleceu, ficou mole e caiu. Claro. Há muitos anos atrás, nós tivemos que apoiar a Associação de Fabricantes de Cielo Raso, de Forro no Brasil, numa discussão com os corpos de bombeiros sobre segurança de PVC. Então, existe um ensaio padrão que você pega uma pequena sala de 3 por 3 metros por 3 metros de altura. Então, são 9 metros cúbicos. Uhum. E é uma sala que tem uma porta na frente e toda fechada e toda confinada. Então, você pode pegar e colocar o teto ou colocar o revestimento de parede. E a pior situação de incêndio que existe é incêndio no canto. Porque no canto você concentra o calor num ponto só. Em vez de espalhar, você concentra. E aí nós montamos o forro usando os suportes na quantidade adequada, especificada, metal por cima, PVC por baixo, suportes pendurando. E aí você faz uma fogueira padrão, que tem talvez mais ou menos, é um cubo de mais ou menos talvez uns 60 por 60 por 60 centímetros, com madeira seca e que tem uma carga de incêndio violentíssima. Então você coloca fogo com álcool, põe fogo e essa fogueira se desenvolve. E aí instrumentamos aqui no Instituto de Pesquisas Tecnológicas a sala inteira, colocamos uma pessoa na frente, lá estava filmando o ensaio. Vamos lá, coloca fogo na fogueira padrão. Começa a desenvolver o incêndio. Aí a fogueira padrão se desenvolveu. A hora que a temperatura atingiu, antes de começar a desenvolver para valer o incêndio, o cielo raso amoleceu, caiu. Claro, caiu. Passou por cima da chama e ficou pendurado. Não pegou fogo. E a ideia era medir a formação de fumaça. E falei, bom, viu que não pega fogo? Não, vou fazer mais um ensaio então. Então agora, para evitar isso, a gente vai montar de novo a sala. Não vamos cobrar de você o valor, mas eu quero ver esse ensaio. O técnico do laboratório é antiplástico. Falou, vamos lá. Coloca a fogueira no meio. Colocou a fogueira no meio, a mesma coisa. Começou a aquecer, demorou um pouquinho mais, mas amoleceu, caiu todo o cielo raso e não pegou fogo. Eu falei assim, Antônio, esse ensaio, esse teste, é padronizado? Tem uma norma BNT ou algum tipo de... NFPA. NFPA, ok. É NFPA, é muito interessante 200 isso. e alguma coisa. Qualquer coisa por aí, se não lo encontramos, te lo pedimos, Antônio. Sim. Tá? NFPA 200 e alguma coisa. É o ensaio padrão.
Sí, bueno, muy interesante. Seguramente que hablemos otra vez. Yo sobre esto quería aclarar lo siguiente. Estuvimos hablando sobre un tema de seguridad, como es el comportamiento de los materiales en los incendios. Te comento, Antonio, que nosotros como asociación adherimos a otra asociación que se llama Foro Nacional de Seguridad Eléctrica, que está buscando en forma insistente para que se lograr una ley nacional de seguridad eléctrica, porque esos existen como de aplicación provincial o de ciudades inclusive, pero no nacional. Y queremos que sea una ley, porque también, así como la gente muere por incendios, con todas las razones que diste, también muere por descargas eléctricas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y esas pérdidas de vida se dan no solo en los habitantes de las personas que viven en una determinada vivienda, sino en instaladores, ¿no? Y a veces cuando hay instaladores no matriculados. Entonces, vamos a ver si podemos armar alguna charla con algún especialista para hablar sobre la seguridad eléctrica y, por supuesto, que vas a estar invitado a asistir, y dar tus opiniones sobre el tema también. No que a gente puder ayudar aquí no Brasil, conte conosco. Sí, yo, bueno, aprovecho ahora que estamos cerrando, sé que se ha hecho muy largo, cualquiera de los asistentes que le queda alguna duda me hace llegar la pregunta, que yo se la voy a pasar después a Antonio, Rodolfo, y bueno, me parece que queda claro por qué quería yo insistentemente hacer esta charla, hacernos, ¿no? Pedirle por favor a Antonio que él diera la charla. Ya ven ustedes la formación que él tiene, la claridad de conceptos, así que además de agradecerle personalmente a Antonio, como otras veces en tanto que me ha ayudado, también en nombre de él agradecerle al Instituto Brasileño de PVC. Quiero agradecerle a Claudia como responsable técnica, al presidente, Alexandre Castro también, porque yo estoy realmente muy satisfecho de que podamos trabajar en conjunto como lo hacemos. Creo que las rivalidades que tenemos son solo en el fútbol. Después vamos de la mano. Así que muy agradecido, Antonio, por todo tu tiempo. La verdad que muy generoso. Muy agradecido. No, muito obrigado. Estávamos discutindo aqui em Braskem que talvez tenhamos algum tipo de agenda em Buenos Aires ou cerca de Buenos Aires sí. em novembro, talvez. Mas eu deixo você avisado e vai ser um prazer Nos vamos a encontrar. pessoalmente encontrar. Sí. Yo le voy a avisar a acá algunos también de los socios, porque podríamos hacer alguna reunión, intercambiar algunas. Sí. Acá, digamos, todo lo que es después en los temas comerciales y eso se arreglan afuera. En esto estamos siempre juntos, avanzando en la promoción, en la defensa del PVC y siempre con el rigor técnico como yo me encargué de aclarar que ibas a tener, Antonio. Así que muy agradecido. Muito obrigado. Boa noite para todos. Agradeço a oportunidade e se tiver mais algum tema que a gente possa ter interação, vai ser um prazer ajudar. Yo conozco a un hombre de pelo blanco y bigotes blancos que seguramente te va a estar preguntando algo. Muito obrigado, Rodolfo. Foi muito interessante. Uma das nossas agendas em novembro é a própria Barbieri, por conta de um projeto que estamos tocando. Então, sí. Interesante. Certamente vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar em novembro. Sí. Señores, muy obrigado. No dejes de avisarme que sabes que hay un Malbec de por medio aí. Depois de uma charla tão interessante e longa, nada melhor agora do que uma boa copa de Yo no quería ostentar con un vaso de vino en este momento, pero ya sim, cuando vengas acá. Mas creio que não ficaria só no vaso de vinho, do belo de um assado de tira, também me agradaria. Un bife de chorizo. Perfeito. Gracias. Gracias, abrazo. Obrigado, muito obrigado. Chao. Chao, gente. Gracias a todos. Gracias, chicas. Chao.